Fala galerinha do YouTube, beleza? Tranquilo? Então galera, o que eu poderia falar hoje? O título hoje do meu assunto, eu adoro falar de filosofia, então vou sair um pouco dessa aula didática de idiomas, né? Que eu sou professor, então vou sair um pouco da minha área. A aula hoje vai ser sobre... aula é ótimo, né? O assunto que eu quero abordar hoje é sobre um título chamado O Vazio do Homem é Casuístico? É uma pergunta interessante, né? De tentar trocar uma ideia e relatar isso com vocês. Para a gente tentar entender esse título, Vazio do Homem é Casuístico, a gente tem que entender qual é o papel do homem, né, no planeta. Por que o homem é vazio? E se esse vazio ele vem do acaso, né? Então assim, vamos lá. Eu acho, na minha visão, eu volto a dizer, eu não sou o dono da verdade, e ninguém é o dono da verdade, cada um com a sua verdade, com o seu posicionamento crítico, né? Então primeiro, para a gente entender o vazio está atrelado ao acaso, ou seja, é o Criador que causou isso, é a sorte lançada como uma moeda jogada para o alto que causou essa minha iniquidade, essa minha transgressão, essa minha imperfeição, essa minha fraqueza, o meu vazio, né? Que a gente está falando sobre vazio do homem. Será, pessoal, que é casuístico isso? Na minha visão não, tá? Então tem que defender o meu ponto de vista, né? Primeiro a gente tem que entender o que é vazio. O vazio, para mim, é a obscuridade da minha própria falta de reformulação moral, minha falta de reformulação íntima, que está, sempre falo nos meus vídeos, alicerçado dessa tríade, que é o pensar, sentir e agir, né? Se eu penso, independentemente de ser consciente, subconsciente ou consciente, tem um posicionamento de um pensamento, aquilo podendo me fazer mal, vai fazer, em consequência disso, como uma cascata, um sentimento ruim. Eu posso ter uma doença, eu posso ter atitudes agressivas, as pessoas podem sentir alguma coisa me olhando, ou seja, o pensamento já é um fator causal porque eu tenho um fator totalmente fora de sintonia, porque eu estou pensando negativamente, ou em cima daquela linha de raciocínio, tá, galera? Eu posso achar que eu estou com razão, certo? A maioria das pessoas pensa que estão corretas em cima dos seus pensamentos, e o sentimento talvez até não, pode estar desordenado em relação àquilo que ele pensa, mas também pode estar coerente com o pensamento, então ela não sente nada de errado, continua sentindo coisas boas, pensa daquela forma e age daquela forma, ou aleatoriamente essa tríade. Isso que eu falei, é muito relativo e depende de cada pessoa. Mas com o tempo, eu acho que é impossível a pessoa ela não sentir desses três elementos de forma esquisita. Porque eu acho impossível o ser humano não perceber que ou o pensamento, ou o sentimento, ou aquela ação está desordenada, cara. Que ela está fora de sintonia, que ela não está legal, que ela não está equilibrada, que ela não está vivendo do seu eu verdadeiro, do seu eu real. Ela vive de uma imagem idealizada. Eu, por exemplo, já vivi, todos vivem, eu acho, dessa forma, em determinadas circunstâncias da vida, para se sentir um pouco vazio, uma tristeza, ou um pensamento fútil, um sentimento fútil, um egoísmo absurdo. Eu sou sincero para dizer isso, errei várias vezes, peco, continuo pecando, desde que eu absorva e aceite as minhas limitações para tentar melhorar. Isso me faz um homem bom, porque o bom é justamente atuar em linha reta no meu presente, e não o que eu fiz no passado, mesmo sendo ruim. Então esse é um intuito bacana. Mas voltando à questão do vazio, eu discuti essa questão do vazio do homem, né? Eu acho que a gente tem que entender essa questão de que a maldade primeiro vem dentro de você, não a maldade no próximo ou na sociedade em si, no coletivo, né? No externo. A maldade começa dentro de você, pela própria omissão sua sobre as coisas. Você, por exemplo, tem uma crueldade pequena, uma crueldade grande. Por exemplo, eu posso ter um ato que eu considero que é um ato imoral, ok? E achar que dentro do padrão e costumes da sociedade, com as ideias pré-estabelecidas, por exemplo, de xingar meu primo, porque o meu primo não cuidou da mãe dele, e eu achava que o dever dele era o direito que eu tinha de reclamar com ele. Eu achava que ele tinha o dever
de cuidar da mãe dele, já que o pai dele já morreu, e ele tinha que cuidar da mãe dele, só que quem cuidou da mãe dele foi a minha mãe, e a minha mãe ficou 8 horas ou 10 horas seguidas no hospital público, e aí eu não estava nem sabendo disso, eu achei absurdo essa situação, e eu critiquei ele, porque ele é filho da minha tia, e eu achava que era obrigação dele, e eles são 2 filhos, e eles estavam dentro de casa estavam dentro de casa, mesmo que não tivesse, poderia estar fazendo outra coisa, mas ele sabia que a mãe passou mal. E a mãe dele vive sozinha. E muitas pessoas não têm família externa, outras pessoas para ajudar e dar suporte. Então o que aconteceu? Eu acho, como é que eu vou dizer, que ele foi imoral e antiético, porque em relação aos princípios e valores que ele entenda como traços de personalidade dele, ele atribui que ele tem o direito de fazer o que ele fez. E eu não tinha o direito de dar um esporro, entre aspas, nele, coisa que eu dei. Aí ele ficou chateado e, entre aspas, refutou o meu esporro. Então ele acha que ele não é imoral, que ele não é antiético. Eu sou contrário à atitude dele, por exemplo. Eu acho que ele foi imoral, sim, pela questão, para mim, que foi uma obrigação dele fazer isso. Ele diz que não é um direito, que ele tem de não fazer. Tudo bem, mas eu falei, pô, mas você está agindo de terceiros, que é a minha mãe que está na jogada, então eu tenho direito de defender a minha mãe. E estou discutindo mais pelo fato da minha mãe, não pelo fato da sua. Se você não quer fazer isso pela sua mãe, faz pela minha. Na verdade, ela é sua tia. E você, para mim, não parou para pensar se a minha mãe precisava de ajuda, se minha mãe não estava com fome. Afinal de contas, ela ficou 8 horas seguidas, das 10 da manhã até as 6 da tarde, dentro de um hospital cuidando da sua mãe. E você não fez porra nenhuma. Então, assim, dando exemplo na prática, isso é um vazio, para mim, de uma pessoa. Pode ser vários tipos de vazio. Para mim, isso é um vazio. E aí você falar que a questão da maldade, a maldade em si, a essência, ela está caracterizada aí pelo quê? Pela omissão. Nesse exemplo prático, é a omissão de uma atitude. Ele se omitiu, entendeu? Porque para ele não fez nada de errado, tanto eticamente como moralmente ele está dentro do padrão da sociedade, moralmente e eticamente, os princípios e os valores dele convergem na forma que ele pensa sobre aquela situação, então ele não fez nada. Ele acha que fez nada de errado. Enfim, eu estou dando só um exemplo sobre a questão casuística do homem. E esse é um exemplo prático. Claro que tem outras situações muito piores, né? E aí a gente discute sobre o vazio do homem, que pode ser relacionado à crueldade, na consumação de um ato imoral ou não ético que acarreta na sociedade, que isso obviamente é o intuito de prejudicar pessoas, animais e a natureza ao redor do planeta que a gente vive, né? Eu acho isso, pelo menos, né? Então isso é muito importante, você tratar o vazio do homem casuisticamente falando, porque o homem vive a vida dele, a existência dele toda, conceituando essa questão do certo e errado e bem e o mal, para poder, como é que eu vou dizer, ajuizar valores ou divergir de opiniões para conceituar uma verdade, cara. E aí a gente fica a vida inteira, passa a nossa existência toda em cima desse crivo, cara. E às vezes, para você entender maldade e bondade, a gente precisa conhecer e saber para trocar, ao invés de sermos ignorantes. E a maior parte, eu fui ignorante, e continuarei sendo em determinadas situações, né? Você não precisa ser ignorante pleno em todas as coisas, você é imperfeito, você erra. Só que eu preciso conceitar o que é bom e o que é mal para mim. E não rotular uma coisa e deu, isso aqui é bom, isso aqui é mal. Tem certas pessoas do YouTube que fazem isso, né? Não vou botar o nome da pessoa, mas a pessoa sobre a qual divergir é assim. Ele acha que ele seleciona e peneira. Isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Você está peneirando tudo de uma vez. O que é bom, o que é mal, enfim, né? Então, assim, qualquer ato de conhecimento, galera, sem compartilhar, pra mim isso, se você tem um conhecimento e você não compartilha, isso pra mim já é um ego, já é a consumação do ego. E o ego é a intoxicação da alma. Pra mim tá fechado sobre essa questão. Porque se você sabe, você tem a parte que você tem o conhecimento, que é o saber, mas você não ouve, né? Você não compartilha, você não ouve. Se você se forma a pessoa, mas você se forma, mas não instrui. Você se julga conhecedor de determinada área, de determinado assunto, mas você não é sábio, porque você não tem humildade de ouvir uma opinião alheia. Você acha que você não erra e a pessoa erra, mas eu não erro. Isso já é uma falta de altruísmo, já é um ego, entendeu? Em cima da pessoa. Então eu acho isso já é uma solidificação de um vazio, entendeu? Pra mim tá nítido isso aí. Agora, por que as pessoas fazem isso?
é uma questão muito relativa, né? Da gente tentar entender por que o ser humano é uma pessoa dessa forma, por que ele lida essa questão do mal versus o bem alicerçado ao comportamento, né? Que a natureza nossa é assim. E você lidar com o vazio da pessoa é muito complicado, né? As pessoas podem ser vazias porque sofrem porque perderam uma pessoa e não conseguem sair do luto, né? Você passa a vida inteira sofrendo. Isso pra mim é vazio. Na verdade é um vazio, porque você não se preencheu, você não se olhou no espelho, você está sofrendo por uma outra pessoa, por mais que você ame, por mais que você tenha amor incondicional a alguém, mas esse amor não pode te prejudicar. Veja bem, é isso que eu falo. Ele não pode te prejudicar, ele não pode te lesar, ele não pode fazer você sofrer. E a partir do momento que você sofre, tanto emocionalmente como fisicamente, isso já não é amor, isso já não é um amor, isso já é um obstáculo, uma obstrução e um conflito psíquico. Então isso já é uma falta de preenchimento da própria pessoa. Então isso é um vazio. Eu estou vazio em algumas coisas. Isso é bastante importante. Agora, eu não acho que isso é casuístico. Por isso que eu volto a essa questão também do casuístico. Eu não posso atribuir fatos concretos, entendeu, de uma coisa casuística. Eu sou totalmente contra tudo que é casuístico. Por mais que os ateus fiquem bravos comigo, e eu não desrespeito o ateu, pelo contrário, eu tenho muitos amigos ateus. Eu nunca fui ateu, mas eu sou um cara com fé raciocinada, tento utilizar a minha fé junto com a ciência, com fatos concretos, e o que a ciência não consegue comprovar, eu continuo utilizando, como é que eu vou dizer, tenho esperança daquilo que eu penso a respeito de uma ciência frente, que não seja comprovado, que aquilo dentro do meu pensamento que vai existir lá na frente, que aquilo de fato vai acontecer. Mas enquanto não acontece, não tem prova, isso não quer dizer que eu desista daquele pensamento sobre aquilo que vai acontecer. Isso não sei se isso é chamado de fé, uma crença de que aquilo realmente existe, mesmo que eu não comprove, porque tem o lado da matéria intangível, invisível, e a energia. E então, se a energia existe, então também posso pensar nessa questão, que eu não posso ficar só preso numa fé. Por mais que a fé seja importante para mim, mas eu não gosto de ficar preso somente na fé, porque a fé pode ser uma coisa também ilusória, um conhecimento ilusório, uma coisa que você simplesmente acha que aquilo existe, mas você também não vai atrás, você não pesquisa para saber se pode existir, né? E eu não quero ficar justamente nesse tema do vazio, eu não quero me sentir vazio, eu quero me sentir preenchido, entendeu? E eu odeio essa questão casuística da coisa. Tudo que acontece no planeta é casual, o milagre é casuístico. Primeiro, eu acho, e todo mundo vai me bater, que não existe milagre no meu ponto de vista. O milagre atribuído pelas religiões é quando as religiões, os conceitos e as doutrinas de cada religião não conseguem provar os fenômenos que acontecem na parte concreta da coisa. Você não consegue provar, porque a ciência não consegue provar. Então, por enquanto, como a ciência não consegue provar no momento, você atribui a palavra milagre. E o milagre, para mim, não é milagre, porque o milagre, conceituando, é sobrenatural, é uma coisa que é sobre a natureza, porque você não consegue ver por que aquilo aconteceu, seja no fluido, para a matéria, ou por que aquela pessoa melhorou do nada, se cientificamente ou através da medicina não tem como acontecer isso. Então eu acho que, como a ciência não prova, as pessoas falam que é milagre, e eu diverjo da palavra milagre, porque para mim milagre não existe. O que eu acho que existe é uma coisa que a gente não consegue comprovar, mas que um dia a gente vai comprovar, cientificamente falando, que eu estou dizendo mesmo, não que nada a ver com fé, galera. Eu estou dizendo que eu acredito, eu tenho uma linha de pensamento sobre aquilo que pode ter acontecido, mesmo que eu não tenha como provar, mas eu posso pensar numa situação intangível ali, invisível ali, ou uma coisa assim que eu possa, será que dentro de uma linha de pensamento espiritual, ou alguma coisa que possa, uma ideia que eu tenha, metafisicamente falando, ou teosoficamente falando, ou espiritualmente falando, esotericamente falando, que não tem comprovação, mas eu posso dizer que daqui na frente, quem sabe que não pode acontecer comprovado? Pode acontecer comprovadamente. E aí? Aí a gente vai ficar preso, enquanto isso não acontece, a gente vai ficar preso na fé, na crença. Infelizmente, cara, eu acho. Porque eu não gosto de ficar preso somente na fé e detesto a parte casuística do acaso. Né? O que eu poderia falar mais em relação ao vazio do homem? Eu acho que por enquanto é isso, galera. O título é bastante complexo, né? A gente poderia até falar mais tarde em relação a isso,
porque é um assunto bastante abrangente, mas é um assunto que para mim fundamental para a gente discutir, que tudo que envolve a natureza humana e todo o sofrimento que a gente passa, a gente tem mania de atribuir aos outros para resolver os nossos próprios problemas, colocar os outros como referência sobre as nossas vidas, não é verdade? Ou a questão casuística, foi do acaso, eu melhorei do acaso, um dia a minha vida vai melhorar, porque eu estou passando por problema financeiro, ou porque eu estou por Deus me salva, aquilo vai acontecer porque aquela pessoa é muito boa, um dia, quem sabe, aquela coisa do outro fazer, ou do casual, né, que a gente não consegue provar, vai fazer. Para mim não existe isso, para mim tudo é questão física, científica, acontece, só não temos como comprovar. Entendeu? Então é isso, galera. Vou ver se a gente fala sobre um assunto relacionado a essa questão com mais calma, que é um assunto muito complexo, também é meio cansativo, pra mim até, e para os outros ouvirem, mas eu acho interessante a gente discutir maldade, bondade, quem titulou bom, quem titulou mal. Quer dizer, a gente fica preso nesses preconceitos estabelecidos pela nossa própria maneira de pensar, né? E a gente distribui essa coisa para um ser perfeito, onipotente, onipresente, onisciente, que é Deus, como se fosse ele o dono do ajuizamento moral do indivíduo, do ser humano. E eu não acredito que ele seja o reformulador moral do indivíduo, do ser humano. O reformulador moral do indivíduo sou eu. Eu sou o próprio ajuizador das minhas fraquezas, das minhas transgressões e também das minhas coisas boas. Eu colho, eu planto, eu colho. Eu acho que isso existe pela lei da física, pela lei da ciência, ação e reação. E eu acho que essa ação e reação não está só simplesmente em coisas fúteis. Ação e reação em cima, se eu estou agindo coisa boa, eu vou plantar coisa boa. Se eu estou agindo coisa ruim, eu vou colher coisa ruim. Se é curto prazo, médio prazo, longo prazo, mas com certeza eu acho que isso vai acontecer. Porque se isso não existe, então para que viver? Eu acho assim. Porque se não existe essa questão da ação e reação, você acaba com as questões da física, você acaba com as questões da moral, você acaba com as questões da ética, você acaba com as questões espirituais, você acaba, né, com a vida após a morte. Então não tem por que viver de novo, não tem por que existir reencarnação. Entendeu? Não tem como amar o próximo como a ti mesmo se eu posso fazer qualquer merda com todo mundo e eu sei que nada vai acontecer, porque mesmo que aquela ação minha tenha sido ilícita, imoral e antiético, eu não vou colher isso lá na frente, vou continuar bem pra caramba, porque eu sou rico, milionário e roubei pra cacete. Então, como eu sou ladrão do caralho, roubei pra cacete todo mundo, então eu vou, por mais que eu faça mal a todo mundo, eu não vou colher aquilo. Então, se isso é fato, cara, não tem por que a gente viver, não tem por que a gente evoluir. Eu acredito sim numa força que a gente não consegue provar, e que essa força ela atue a nosso favor sempre, mesmo que seja para consertar e reparar os nossos erros, mas é você que vai ser reparado dentro da sua própria consciência ou inconsciência lá na frente, entendeu? Porque senão é uma coisa injusta, eu acho, é uma coisa imoral, e o antiético e o imoral é uma coisa injusta, cara, por mais que a gente não possa usar a justiça com as próprias mãos, mas eu acho que existe uma justiça coerente pela ciência, né, dessa ação e reação, que você tenha que colher em vida na planeta mesmo, a pessoa lá na frente. Porque é inconcebível você prejudicar pessoas, terceiros, sem se prejudicar. Prejudica os outros, mas também não me prejudica. Eu acho isso é um egoísmo de Deus, se a palavra é essa, de Deus, já fazer então seria um egoísmo de Deus, concorda? É um egoísmo de Jesus, é um egoísmo de algum mestre ascensionado, de algum ser de luz que te acompanha, deixar isso acontecer, se é que o outro faz por você. Então, como eu não acredito, e tudo para mim tá associado à minha própria pessoa, então aquilo eu tenho que pagar. Agora, quando eu vou pagar é um mistério, né? Por isso que eu gosto de questionar essas questões políticas, essas questões de pessoas que roubam desde que é político, continuam roubando e mentem pra caralho, se omitem pra caralho, são presos, mas são soltos. Olha o que está acontecendo nos jornais hoje, de ontem para hoje, e todas essas coisas que está acontecendo, a podridão, a corrupção, a impunidade, a falta de caráter das pessoas. E aí a gente está discutindo o assunto de hoje, que é o vazio do homem casuístico. Será que é casuístico? Não.
entendeu? Isso é um fator real, ele é a realidade, ele acontece, entendeu? Agora, eu não sou vidente para tentar punir essas pessoas de maneira correta, eu não sou vidente para saber o que vai acontecer com a minha própria vida por um ato errôneo que eu cometi. Eu não sei qual o grau de maldade que eu tenho em relação à minha reformulação moral. Eu sei que eu fiz uma coisa errada, aceitei o meu erro e consertei. Isso para mim já é o suficiente. Agora, se uma providência divina acha que isso não é suficiente, então eu vou, no dia que eu morrer, eu vou saber, pela minha abertura de consciência, em virtude do meu progresso em vida, porque se eu conseguir aceitar o erro e melhorei, concordo ou não? Eu vou conseguir ter uma abertura de consciência depois da morte. Se você é uma pessoa espiritualizada e é espírita e acredita nisso, pelo menos pela minha lógica, de tudo que eu estudei, de tudo que eu vivi em relação a isso, quanto mais aberto, quanto mais conhecimento, quanto mais sabedoria você adquire durante a sua vida, entendeu? A tua consciência vai abrindo, mesmo que você erre. Porque o importante não é não pecar. O importante é você, quando erra, você assumir o seu erro para não pecar novamente. Não é isso que Jesus falou? Jesus não disse que você não pode pecar. Ele disse que não peque mais. Mas não peque mais, para mim, é a questão de não pecar naquelas circunstâncias, sobre aquelas mesmas circunstâncias, sobre o mesmo tipo de pensamento ou tipo de atitude daquela situação, entendeu? E a pessoa fica errando ali direto e fica estagnada naquela mesmice. Isso é uma ignorância da pessoa. E como ela é ignorante, como uma pessoa ignorante, ela não se reformula moralmente, ela não transcende, ela não ilumina e ela não cresce como espírito. Então eu acho que isso é atribuído à palavra que Jesus falou, não peque mais. Por isso, não que as pessoas não pequem, ou que o mesmo ser humano não vai errar de novo. Vai errar de novo. Mas o objetivo não é que ele não pode errar, ele pode, né, modificar o erro. Eu saio daquilo e vou melhorar. Agora, de repente, numa outra situação eu vou errar, porque eu nunca vi isso na minha vida. Eu vi, nossa, que cagada que eu fiz, que merda que eu fiz, eu vou melhorar isso aqui. Ó, tá vendo? Quer dizer, o meu vazio foi preenchido por um copo d'água. Sei lá, eu estava vazio, mas não estou mais. Eu estou preenchendo de amor, eu estou preenchendo de conhecimento, eu estou preenchendo de sabedoria. Isso é legal, né? Concorda ou não? Então é isso, galera. Eu queria só trocar um assunto rapidinho sobre essa questão do vazio do homem é casuístico. Uma boa pergunta. E pra mim, não. O que se faz é que se paga. Quanto mais sei, nada sei. Eu acho que tudo na vida alicerça sobre o planeta Terra, sobre nós seres humanos vivemos aqui com esse propósito de encontrarmos o nosso caminho, a nossa verdade. Não é isso? Através do amor, através da linha reta, mesmo que você passe por caminhos pedregosos, mas que a gente tente encontrar a saída de uma forma que a gente possa enxergar a nossa iluminação e a luz no outro de uma forma não cega pela nossa própria ignorância, conforme a gente foi vivendo, mas com certeza tentar não refratar tanto, tentar enxergar a luz de uma forma mais limpa. Esse é o intuito da vida, esse é o intuito para mim, do amor. Ver o amor puro na essência, no aspecto divino da coisa. Olha como nós somos divinos, olha como a planta é divina, olha como o animal é divino, olha como a pedra é divina. Todos esses reinos que correlacionam conosco, e a gente nunca enxerga dessa forma, né, bonita. Como a natureza é perfeita, cara, como ela agrega com a gente, como a gente agrega com ela. E nós somos os únicos seres, somos os únicos reinos, o único dos reinos que fazem cagada, que fazem maldade, que é vazio. Ó, em nenhum momento eu vejo esses reinos prejudicados por nós, casuisticamente falando. Eles não são destruídos ou extintos pelo acaso. O vazio que nós proporcionamos pelas nossas negações não são casuísticas. Eu não acredito em nada disso, galera, beleza? Deixa esse casuístico para as pessoas presas somente na fé, ou para os religiosos, ou pelas respectivas doutrinas religiosas, porque, sinceramente, o vazio do homem não é casuístico. O vazio do homem é a própria ignorância do ser. Beleza, galera? Então eu vou nessa, vou desligar aqui porque, nossa, aqui tá frio, tô com o ventilador ligado aqui, tô morrendo de frio. Galera, fica pra próxima, vou ver se eu pego mais um assunto filosófico, porque eu adoro filosofar. É isso aí, galera. Fui, um abraço.